Mateus capítulo 7. E é um assunto que nós acabamos vendo já, nós já vimos nos nossos estudos de quinta-feira, mas nós estamos estudando o Sermão da Montanha, e no Sermão da Montanha, no começo do capítulo 7, fala aqui desse juízo, ele é chamado de juízo temerário ou precipitado, tá? Vamos à leitura de alguns versículos. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. Com a medida que vos medirdes, medidos vos tornarão a medir. E porque você repara no argueiro que está no olho do teu irmão, ou o cisco, e não vê a trave que está no teu olho, ou como dirá a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro ou o cisco do teu olho, e eis que tem uma trave no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro ou o cisco que está no olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, não deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, os despedace. Então, aqui, irmãos, nosso assunto hoje é como nós enxergamos o erro, a falha, o pecado, a vida, ou até a morte do nosso próximo, das outras pessoas. É sobre isso que Jesus ele está falando. Quando ele olha no versículo 1, ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Então é um costume que nós temos esse costume. O ser humano tem o costume de olhar para a vida do outro e achar que ele é o juiz daquela vida, ele achar que ele sabe mais daquela vida do que a própria vida, que está ali sendo julgada por ele olhar para uma situação e sem saber nem o começo, nem como aquilo vai terminar, e mais ou menos ele olha ali o que ele está vendo, o que ele está enxergando, ou que alguém disse, alguma pessoa falou, imediatamente ele já tem o seu juízo. Ele já faz todas as suas considerações. Então, irmãos, hoje o nosso assunto é esse mesmo, como nós enxergamos os erros alheios. Segunda pergunta que a gente podia fazer, eu tenho o costume de ficar julgando a vida do outro? Eu gosto de ficar reparando na vida do outro para fazer juízo sobre a vida dele? Terceira pergunta: quando eu começo a fazer o juízo, qual é o critério que eu uso para fazer o juízo, já que o juízo é uma coisa que a gente vai ver também, ela vem de Deus. O juízo não é uma coisa fora do juízo. Jesus está condenando o juízo temerário, o juízo precipitado, o juízo sem juízo. Mas quando nós temos que fazer o juízo, qual é o critério? Qual é o princípio que nós usamos? Agora, irmãos, chega a ser ridícula a forma parcial que nós julgamos a vida das pessoas. E eu posso me incluir nesse texto, com certeza, dos dois lados. Agora, nós olhamos para nós mesmos e praticamente nós não achamos defeito na nossa vida. Você vai para o espelho todo dia, quer dizer, você se enxerga todo dia. E sabe aquela palavra: ô rapaz, vê se enxerga, ô menina, vê se enxerga. Eu digo para você, aquele rapaz, aquela menina, aquele homem ou aquela mulher, o velho ou a velha, não pode falar nem velho nem velho, o idoso ou a idosa, é assim.
Aquela pessoa, ela se enxerga todo dia, porque ela vai no espelho todo dia, ela sabe quem ela está olhando. Ela olha, o máximo que ela vê, se ainda tem um pouco de remelo no olho, se o cabelo está virado para a esquerda ou para a direita, se precisa pentear ou não precisa pentear, que mais ou menos é isso que nós olhamos. Geralmente nós não olhamos nem para as nossas mãos, nós acreditamos que está tudo bem com as nossas mãos. Jamais nós vamos olhar como é que estão os nossos pés. Se você dorme de meia, então você já vai lá, do jeito que você levanta, você coloca o sapato e sai. Pouco importa como vai estar o seu pé ou o seu umbigo. Entenderam? Nós nunca achamos defeito em nós mesmos. Talvez se levantássemos de manhã, olhasse assim e dissesse: espelho, espelho meu, qual é o meu pecado? Não, o espelho não vai responder. Eu estou dizendo para você olhar para o espelho da sua alma. Qual é a minha falha? Qual é o meu erro? Aonde eu estou falhando contigo, ó Deus, ou com as outras pessoas, meu Deus querido? Então, irmãos, nós usamos nossos olhos de uma forma ridícula, porque quando nós nos olhamos no espelho, nós não encontramos um homem pecador, nós não encontramos um homem que tem falhas, que tem erros, que tem culpas. Mas quando nós usamos esses mesmos olhos, os olhos que evitaram ver o próprio pecado, o próprio erro, fazer uma autoanálise, quando aquele próprio olho olha para o vizinho, olha para a vizinha, olha lá para a vida dos filhos do vizinho, dos irmãos da igreja, ou dos parentes, principalmente dos parentes, não sei onde os parentes arrumam tanto tempo para brigar, mas quando você olha para a vida deles, aí você encontra defeito. Pode ser o que for. Se ele comprar um carro, tem um defeito. Se ele comprar uma moto, tem um defeito. Se ele estiver andando na rua de um jeito, tem um defeito. Você encontra o defeito nele, na esposa, no marido. Você encontra o defeito nos filhos. Nos filhos, então, são muitos defeitos. Porque você quer simplesmente que os seus filhos sempre sejam melhores do que os filhos deles. É por isso que eu disse que existe uma forma ridícula e parcial que nós usamos os nossos olhos. Para nós, eles são cegos em relação a defeitos. Mas quando nós olhamos a vida dos outros, nós temos uma lupa de aumento. Nós temos, sabe, olha, nós conseguimos encontrar. Esses dias atrás, meu pai entrou lá no meu quartinho e disse assim: pai, isso é um microscópio. O microscópio que eu tinha trazido lá da cidade de Garça, né, de uma escola que tinha lá, me deram, e aí eu peguei aquele microscópio. A verdade é o seguinte, né, eu fiquei fuçando lá, vou aprender a mexer nesse negócio aqui. Mas quando você olha uma coisinha insignificante, sabe, você jamais a olho nu você conseguiria enxergar alguma coisa. Mas ali, com aquele equipamento, você coloca ali, controla o botãozinho assim, é tudo manual, né? Ali você acha. Você acha coisa diferente naquilo que a olho nu você não consegue ver, porque é uma lente de aumento. Então, quando você olha para a sua vida, você tem um tapão nos olhos. Mas aí, quando você olha para a vida dos outros, você usa o microscópio, ou você usa o telescópio, não interessa o que você usa. O certo é, sempre existe uma lente de aumento para a vida alheia. Então o assunto aqui, meus irmãos, é esse juízo precipitado, imprudente, injusto, né? Isso, é aquele juízo que você sempre tem uma pedra na mão e um veneno na boca. É assim. Como é que eu sei que o juízo é temerário? Como é que eu sei que o juízo ele é precipitado? É assim, é aquele juízo que eles chegam com uma pedra na mão e com um veneno na boca. E você já sabe que é precipitado. Não é um juízo que vem das Escrituras. E nós somos inclinados a esse juízo. Então, o primeiro versículo que eu gostaria de ler com vocês se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 28.
Nós temos uma história aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, ele passou mais ou menos uns dois anos e meio preso na cidade de Cesareia. Capítulo 28. É o último capítulo do livro de Atos. E nós estamos estudando o livro de Atos lá na cidade, na igreja de Jardim Nacional. E dá glória ao apóstolo Paulo, porque ele foi preso injustamente. Ele estava no templo, ele pagou até para alguns rapazes fazer a purificação. Ele estava lá 7 dias, fazendo, meus irmãos, os seus votos a Deus. Aí apareceu um pessoal da Ásia e agarrou ele e disse: aqui está o malfeitor que falou mal do templo, que falou mal de Deus, que falou mal desse lugar, que está aí ensinando os judeus a não guardar a circuncisão. Esse homem é horrível. E pegaram o apóstolo Paulo, jogaram para fora do templo, fecharam a porta do templo, e todo mundo começou a bater na cara dele, a chutar sua barriga. E aí veio alguém e salvou. Esse mesmo alguém teve que salvar ele 4 vezes antes dele ser preso na cidade de Cesareia, onde ele ficou 2 anos. Ele mesmo disse: não é verdade isso que estão dizendo, não é verdade. Mas tem dia que é difícil. Às vezes você pega, por exemplo, eu cheguei atrasado, os irmãos viram que eu cheguei atrasado, viu? Eu costumo chegar atrasado, é muito difícil. Aqui ou lá, em qualquer lugar, não gosto de atraso. Mas eu me lembro que uma vez eu estava chegando atrasado na igreja, era um culto de quarta-feira. Aí eu estava com a chave da igreja, e por isso então a igreja estava fechada. E quando eu fui abrir a igreja, alguém disse assim: essa igreja está gerando bagunça, né? Puxa vida. Eu estava a tarde inteira no médico com uma pessoa, levando lá, socorrendo, né? Não fui jantar, nem peguei a minha Bíblia, nem os meus papéis, que eu gosto muito, como vocês veem, eu gosto de usar. E aí, um pastor que nunca chega atrasado, vem uma pessoa e diz: essa igreja virou uma bagunça. Não dá vontade nem de responder, não é verdade? Isso aí chama o quê? Juízo temerário, tá? Isso se chama juízo precipitado. Poderia perguntar assim, como o marido ele chega em casa, está tudo revirado, cama revirada, todo não sei o que, coisa e tal, né? Aí ele pode chegar em casa e dizer: mas vem cá, essa casa aqui virou bagunça, né? Mas ele pode olhar e perguntar: aconteceu alguma coisa hoje? Aconteceu. Menino ficou doente, tive que sair às pressas, já voltei tarde, cachorro ficou sozinho em casa, rasgou tudo, tapete, rasgou tudo, não sei o que, papapá, né? E aí tá essa bagunça aí, tudo a ver, né? Acontece, sabia que acontece? Meu irmão na igreja, o Luciano, que ele saiu e largou. Ele tem agora um cachorrinho novo que ele comprou. O dia que ele pagou no cachorro, nem se compara o dia que ele já gastou com móveis na casa dele. Estou brincando aqui, deixa ele ouvir. O cachorro morto, né? Diz que ele chegou em casa esses dias, estava lá e falou assim: nossa, passou um furacão aqui, né? Derrubou tudo, achou o armário, né? Escapou. É assim, tadinho. Depois ele faz abaixo da orelhinha assim, ó, tá tudo resolvido. O cachorro abaixo da orelhinha, está perdoado. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi preso injustamente. E aí, quando foram levar ele para Roma, depois de mais de 2 anos que ele estava preso, ele entrou no navio e ele disse para o capitão: capitão, vamos viajar não, porque olha, foi me revelado que o negócio aí vai estar feio, vai ter uma tempestade terrível aí. O capitão olhou para ele, olhou, desdenhou, né? Coitado, né? Não entende nada de mar, eu que sou o capitão, né? Vamos embora, pessoal, né? Vamos embora daí, vamos lá, e vai embora, né? Aí teve uma tempestade, e a tempestade foi tão grande que eles ficaram semanas sem ver o sol.
sem poder comer, e o barco uma hora bateu nas pedras, se arrebentou tudo, e eles foram para uma ilha, porque Deus disse: o barco vai se perder, mas ninguém vai morrer. E aí todo mundo saiu da água e foi para a praia. Chegou lá na praia, estavam os aborígenes lá. Aborígene é aquele povo que já vive naquele lugar. Então chegaram lá, viu aquele monte de gente, né? E alguém disse: olha, está cheio de preso o navio. É a mesma coisa que tombar um camburão, não é? Tá, cuidado, está cheio de preso. Aí os presos ficaram lá tudo bonitinho, morrendo de frio. Melhor. O apóstolo Paulo tremendo a mão, tremendo o pé, tremendo as dentes, né? Ele teve a ideia, né, de fazer uma fogueira, de pegar lenha e esquentar mais ainda aquela fogueira, para as pessoas não morrerem de frio. E quando ele foi lá pegar um pedaço de pau, Anthony, saiu uma serpente, uma cobra lá daquelas madeiras, e picou ele, André. E a mão dele inchou, Vitor. Já levaram uma picada de cobra? Deu graças a Deus, não. Mas quando a mãe da Valéria estava doente, tinha um camarada lá, meio cego lá, que tinha sido picado pela cobra. Deixa eu dizer aqui, capítulo 28, versículo 4. Capítulo 28, versículo 4. Os bárbaros, vendo aquela cobra pendurada na mão de Paulo, diziam uns aos outros: certamente esse homem, ele é um assassino, visto como escapando das águas, a justiça não o deixa viver. Estão entendendo o que está acontecendo aqui? Ele é inocente, ele foi preso inocentemente, injustamente. Ele está no navio, ele tentou fazer com que o navio não saísse, saiu. Depois revelou que o navio ia afundar e ele então ajudou todo mundo no navio. Todo mundo desce, todo mundo sai vivo. É ele sozinho que está trabalhando, buscando lenha para colocar na fogueira. Ou seja, ele está o tempo todo ajudando as pessoas. Mas quando aquela cobra pica ele, as pessoas falam assim: esse homem é assassino mesmo. Porque, escapou da água, a justiça divina não lhe falta. Vai morrer, assassino. Está vendo só, gente? Isso se chama o quê? Juízo precipitado. É você fazer um juízo de uma pessoa que você nem conhece. Quantas pessoas correram lá e disseram assim: você está precisando de ajuda, vamos matar essa cobra? Quantas pessoas fizeram isso? Ninguém. Mas é mais fácil você dar 3 passos para trás e ficar xingando uma pessoa, humilhando uma pessoa, batendo numa pessoa, do que você pegar e dizer assim: você precisa de ajuda com alguma coisa? Precisa de ajuda? O mundo é assim, sempre tem uma lente de aumento para julgar o pecado dos outros. Juízes autonomeados. Aquela mulher, ela olha para o marido dela e fala assim: olha, a filha da vizinha está grávida, não vale nada, né? A filha dela é esperta, né? Mas ela julga o outro, não sabe nem o que aconteceu. Juízo precipitado é assim, é desse jeito. Olha ali o menino no meio dos maloqueiros, né? Que às vezes o marido, ou a própria esposa, ou um filho, ou um parente, é um deputado, é um não sei o quê, é um político corrupto, aí ninguém fala nada. Que rouba a sopa das criancinhas, não é assim? Esse aí não fala nada. Então a gente tem que ter cuidado como a gente fala da vida das pessoas. É sobre isso que nós estamos falando, porque é sobre isso que Jesus está falando no Sermão da Montanha. Eu já disse para você que Jesus, ele não está querendo agradar ninguém, não. Sabia disso? Ele não está querendo passar a mão na cabeça de ninguém, não. Ai, tadinho, não. Ele quer falar a verdade, doa a quem doer.
a gente tem 4 características do juízo precipitado. Primeiro, é julgar de acordo com a aparência. Lembra da acusação do Nabote lá no Velho Testamento? O rei quis comprar a vinha dele e ele não vendeu. E por ele não ter vendido a vinha, o rei ficou triste. A mulher do rei olhou e disse assim: fica tranquilo que eu vou te dar essa vinha. E aí então, ela foi lá, armou uma cilada com Nabote. Ela pegou e contratou 2 falsos testemunhos e disse: fala que ele xingou o rei e que ele blasfemou contra o templo. Blasfemou contra o templo e contra o rei. Vai lá no juiz e fala isso. Aí foi lá no juiz: aquele homem lá blasfemou contra o rei e contra o templo. Chama ele para cá, põe ele na pedra. E aí? Né? Todo mundo joga pedra lá. E todo mundo jogou pedra no Nabote. E o Nabote morreu apedrejado, sem nunca ter blasfemado nem o rei e nem o templo. Entendeu? Isso aí é julgar segundo as aparências. Alguém falou alguma coisa, o que aquela pessoa falou é o que está valendo. O que aquela pessoa falou é lei, né? E aí é isso que acontece. Aí, está vendo só o que acontece com quem fala mal do templo e do rei? Né? Morre apedrejado. Mas ele não falou mal de ninguém, coitado. O juízo precipitado não está preocupado em combater o mal, está preocupado em destruir a imagem da outra pessoa. Não há nenhuma preocupação em falar assim: vamos tratar do pecado. Não. A única preocupação é que assim, vamos destruir a imagem dessa pessoa. O juízo precipitado faz assim. Chegou, por exemplo, uma notícia lá para o Judá no Velho Testamento. Chegaram assim, bateram lá, não bateram na porta porque moravam na tenda, né? Então, sei lá como é que chamava, mas chamava no grito mesmo, né? Judá, o que é? Né? Ih, dá uma notícia ruim para te dar, hein? Qual que é a notícia ruim? A tua nora, ela está grávida. Só que os filhos dele tinham morrido, os que tinham casado com ela, então ela não podia ficar grávida. E aí então ele disse assim: tira ela para fora da tenda e vamos queimar ela viva, né? Estão vendo o que é o juízo de destruir a personalidade, a pessoa? Ou seja, vamos queimar essa imprestável. É isso que nós vamos fazer. Aliás, eu mesmo vou começar a tacar fogo nessa mulher. E aí então ela mandou um recado, simplificando o recado, dizendo: você é o pai dessa criança. E aí, felizmente, ele disse: essa mulher é mais justa do que eu. Mas, se ela não fala isso, sabe o que tinha acontecido? O que tinha acontecido é que ele teria destruído a pessoa dela. Mesmo assim, meus irmãos, matar é pior do que destruir a personalidade, o nome da pessoa. Então o juízo precipitado sempre faz isso. Ele não quer ajudar, ele quer destruir. Isso é juízo precipitado. Prefere acusar do que ajudar. Lembra que Jesus um dia estava passeando com os apóstolos? Foi no templo. Aí na porta do templo, o que tinha lá? Tinha um cego. E os apóstolos disseram assim: mestre, olha que espiritualidade, mestre, quer espiritualidade maior do que chamar Jesus de mestre? Então, mestre, quem é que pecou? Ele ou os pais dele para ele nascer assim? Que coisa triste de perguntar, né? Quer dizer, os pais pecaram, ele ficou cego, ele pecou. Mas se ele nasceu cego, coitadinho, olha a situação difícil, né? Mas é isso. Será que alguém podia olhar e falar que nem Jesus falou? Não, nem ele pecou e nem os pais dele se pecaram, mas isso aconteceu para manifestar a glória de quem? A glória de Deus. Mas o juízo precipitado olha e diz: nasceu cego, é porque não ia valer nada. Ou é culpa dos pais que fez alguma coisa errada, né? Sempre esperando o pior para as pessoas consideradas por ele pecadoras. Então, meus irmãos, tem uma coisa que
que a gente tem que perguntar: pastor, então a gente não deve fazer qualquer juízo? Não pense assim. Vamos ler o que Jesus está dizendo? Vamos voltar no nosso texto? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 1, Jesus está dizendo: não julgueis, para que não sejais julgados. Bem, ele explica essa situação no versículo 4 e 5, daquela questão do cisco e da trave. Mas ele fala uma coisa interessante no versículo 6. Eu queria que vocês olhassem. Vamos ler: não deis aos cães as coisas santas, não deitei aos porcos as vossas pérolas. Agora, como é que você vai identificar o erro de uma pessoa se você não fizer o juízo? Então, Jesus ele nunca condena uma pessoa de fazer o juízo que precisa ser feito. Nós estamos falando do juízo precipitado. Nós estamos falando daquele juízo que, quando ele é feito sem o critério espiritual, sem o critério da Bíblia, da palavra de Deus. Então, se alguém falar assim: não, ninguém pode julgar ninguém, não é isso que a Bíblia está dizendo. Não caia nessa não, sabe? Você vai ter que identificar os cães e os porcos no versículo 6. Como é que você vai saber quem é cão e quem é porco, se você não tiver um mínimo de juízo a respeito das coisas? Como é que o apóstolo Paulo, meus irmãos, diz para punir o irmão pecador lá em 1 Coríntios? Ele teve que fazer algum juízo. Ele trata disso depois do capítulo 1 e 2 de 2 Coríntios, porque a igreja tratou o juízo verdadeiro, a questão depois. Então não está proibindo uma pessoa de ir até julgar, porque o juízo de uma situação, o juízo a respeito de um comportamento, ele é assim, ele é bíblico também, contanto que ele não seja temerário, contanto que ele não seja, que ele seja espiritual. Ou seja, você vai julgar o erro e o pecado de acordo com o padrão da Bíblia, e você vai, movido pela misericórdia, primeiramente tentar tratar. É isso que a palavra de Deus ensina para nós, quando nós falamos de um juízo segundo as Escrituras. Então, meus irmãos, Lucas, quando ele fala desse juízo temerário, vamos lembrar o que a gente estudou lá no capítulo 6 de Lucas. Lucas capítulo 6 e versículo 37. Eu acho que os irmãos vão lembrar daquelas 4 ações sobre o juízo. 2 ações são negativas e 2 ações são positivas. Capítulo 6 de Lucas e versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltai-se-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Então aqui você tem 4 verbos, 4 ações, correto? E vamos pensar um pouco aqui. Há 2 ações negativas e 2 ações positivas. Quais são as 2 ações negativas? Julgar e condenar. É isso aí. Eles estavam aqui eles são criança na igreja, pastor. Pois é, por isso que eu tenho muito prazer de trabalhar com criança. Prazer, nossas crianças que estudam a Bíblia conosco na quinta-feira. É um trio parado da Bíblia. O que significa essas 2 ações negativas? Significa a nossa predisposição em julgar. É isso. Eu julgo, e assim que eu julgo, a outra ação negativa, no versículo 37, qual que é? Condenar. Eu julgo e eu já condeno, né? Eu mesmo julgo, eu mesmo condeno, e pronto, acabou, né? Então, quando é assim, quando você tem essa satisfação de julgar e condenar as pessoas, são ações negativas. Aí nós temos 2
ações positivas. E a primeira ação positiva no versículo 37, lá no fim, é soltai. E a segunda, no versículo 38, é dai. Então veja só, Deus está falando aqui o nosso dever de soltar e o nosso dever de doar-se. Em que sentido? No sentido espiritual. Você sabe o que significa a palavra perdão? Significa soltar. Por quê? Porque quando você julga uma pessoa e você condena uma pessoa, essa pessoa fica de que jeito? Ela fica presa, ela está presa. Ela já está presa no seu próprio erro, no seu próprio pecado, na sua própria falha. Se você quiser prender ela bem, se não quiser bem do mesmo jeito, porque o próprio pecado, a própria falha, já prendeu aquela pessoa, ela está presa, ela está presa. Ela está presa na sua própria culpa, na sua própria dor, na sua própria imundícia, ela está presa lá. Então, em vez de você julgar e condenar, é como se Deus estivesse dizendo: solte ela, perdoa essa pessoa. E tem mais uma coisa, essa doação, dar e dar-se-vos-á. Versículo 38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Até uma música, Mas, veja, meus irmãos, nosso dever de perdoar, o nosso dever de dar o perdão, mas não é só o perdão. Nessa situação, é dar o auxílio, dar a ajuda, dar o socorro que aquela pessoa está precisando. Eu disse para vocês que o juízo precipitado tem, assim, duas coisas que é a cara do juízo precipitado. A primeira é uma pedra na mão, e a segunda é uma boca cheia de veneno, uma língua venenosa. Agora, tanto a pedra na mão quanto a língua venenosa não combina com soltar e doar, dar o perdão, dar ajuda, socorrer. É por isso que você não estranhe, não. Versículo 37 e 38, Você não estranhe. Esse é o mesmo assunto de Mateus capítulo 7. Por isso vamos voltar lá em Mateus capítulo 7. Soltar, doar é um ato de fé, é um ato de misericórdia, é um ato de generosidade. Até eu queria ler antes desse texto, Tiago capítulo 2, versículo 13. Pode ficar segurando aí e vai lá em Tiago capítulo 2, versículo 13. Para as pessoas que têm o prazer de estarem julgando todo mundo por aí. Então, Tiago 2 e 13. Tiago capítulo 2, versículo 13. Acharam? Lê aí para nós então, André. Porque o juízo é sem misericórdia, para aquele que não usa misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu acho muito interessante esse versículo aqui, porque esse versículo tem muito a ver com aquilo que a gente leu em Lucas capítulo 6, 37 e 38. Lá você está lendo, olha, não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados. Soltai e soltai a prisão, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. E aí o que você está lendo aqui é que o juízo será sem misericórdia para aquele que não tem misericórdia, que não fez misericórdia, que não agiu com misericórdia. Misericórdia é você colocar o seu coração na miséria da outra pessoa. Miséria e córdia. Córdia é coração e é miséria. Misericórdia é quando você coloca o seu coração na miséria do outro. Lembra da parábola do bom samaritano, que o camarada vai lá, cuida do doente, ajuda, põe no cavalo, vai na estrebaria, paga lá, e Jesus pergunta para o rapaz: quem foi o próximo
daquele doente caído lá. E o fariseu fala: aquele que usou de misericórdia, ou seja, aquele que colocou o coração dele na miséria dele. Ah, pastor, eu queria saber o que é misericórdia. Misericórdia é isso. Literalmente a palavra significa isso: colocar o seu coração na miséria. É se doer, realmente. Mas o nosso versículo de Tiago diz que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Agora, diz uma outra coisa: a misericórdia triunfa no juízo. Não é só no juízo aqui nessa terra. Você tem misericórdia das pessoas. A Bíblia está dizendo que no juízo final, a gente gosta muito de falar que fulano ele vai ser julgado, ele vai ser condenado, que Deus vai castigar ele, coisa e tal. Deus vai fazer isso, Eu concordo em gênero, número e grau. Um Saulo, olha aí, Deus vai tirar a coroa, eu concordo com tudo isso também. Se é uma pessoa que concorda com a palavra de Deus, você pode, aqui, sou eu, pastor Gilberto, gosta disso. Mas também a palavra de Deus está dizendo que pessoas que usam de misericórdia, essa misericórdia vai triunfar no juízo. A forma que você trata as pessoas aqui, não se esqueça, é uma forma que você também vai ser tratado no juízo. Você não vai escapar. Você gosta de só criticar a falha dos outros como se você nunca tivesse feito nada? Então está bem. Olha só, Deus está dizendo que isso não é bom, que isso não é uma coisa boa de se fazer. E qual que seria o jeito certo de julgar então? É como a Bíblia ensina: examina tudo, É o juízo com os olhos de Jesus. Jesus, meus irmãos, ele não alisava nunca para o pecado, porque Deus odeia o pecado. Ele não alisava, ele mandava mesmo. Levar aquela mulher para ser apedrejada, ele disse: pode tacar pedra. Ele não mandou apedrejar? Pode atirar. Atira, ele disse. Chegou o camarada com um revólver. Hoje lá na rua de trás da minha casa, junto com a minha casa, tinha uma rua lá dando tiro, Lá o camarada está com um revólver: eu vou matar. Todo mundo com um revólver apontado lá para a mulher: vou matar. E Jesus disse: atira, porque é uma pecadora, é para tirar. É só Jesus só acrescentou uma palavrinha, Ele disse: pode atirar, quem não cometeu pecado. Aí, calma, deixa eu guardar minha arma. Aí a mulher, meus irmãos, ela teria que ir embora, mas ela não foi, porque ela ainda teria que olhar para os olhos de Jesus. Mulher, cadê seus acusadores? Eles foram embora. Ninguém te condenou? Não. Tá, olha, eu também não vou te condenar, porque não é o dia nem a hora, a condenação está na eternidade. Jesus olhou e disse: olha, vai e muda a sua vida. Não, pastor, eu não disse isso. Vai, não peques mais. Mas não pecar mais era mudar o comportamento, mudar as atitudes, mude a sua vida. Esse é o juízo com misericórdia. Jesus, ele não apalpou, ele não alisou para o pecado, ele tratou o pecado. Esse é o verdadeiro juízo. E aí, meus irmãos, o alerta aqui é que com a medida que você medir, você será medido, Então, ser um julgador é juiz, porque nós tomamos o lugar de Deus. Para terminar, eu queria ler o versículo 4 e o versículo 5 do capítulo 7 de Mateus. Sempre que você julgar alguém, lembra: eu estou tomando o lugar de Deus. É o que ensina o Tiago: eu estou tomando o lugar de Deus. É muito perigoso. Agora, isso aqui é uma lição prática e espiritual para nossas vidas. O cisco e a trave. Jesus está usando esses elementos como metáfora, Porque revela a nossa prontidão em achar a falha nos outros, como nós falamos no começo, e nossa cegueira para ver as nossas próprias falhas, E também a forma que nós tratamos o erro dos outros. É dois ensinos que tem aqui. É como você vê
o erro do outro e como você trata o erro do outro. Então vamos ver primeiro como é que nós enxergamos o erro do outro. Versículo 4: dirás a teu irmão, deixa tirar o cisco do teu olho, e eis que tem uma trave na tua. Olha, a vida do outro você consegue enxergar o mínimo detalhe. Você, acredite, você consegue achar o cisco no olho. Não é uma coisa fácil de fazer. Não. Já foi tirar cisco no olho do outro? Cadê? Está aqui, está aqui no canto, está aqui aonde? Né? Não é assim? Ninguém encontra, o camarada vai ter que ir lá no médico. Né? É o que eu já faço. Eu já vou direto no ION. Fica lá 2, 3 horas, demorado. Mais barato que pagar R$400. Eu nem tenho ido mais no ION, essa aqui é a verdade. Doutora Marina, com muita gentileza, tem me atendido gratuitamente. Agora, eu vou lá, ela põe esses negócios aqui de prendedor nesse pedaço de cima do olho, faz assim, põe do lado de baixo, faz assim, os olhos ficam desse tamanho. Ela vai lá com uma pinça, tira, desfaz o negócio e eu saí bonitinho. Não é fácil enxergar um cisco no olho alheio, mas nós conseguimos enxergar a mínima falta que existe na vida dele. É porque o nosso coração tem uma lente de aumento para ver o defeito dos outros. Aí eu vou no espelho, eu não consigo enxergar a trave que está no meu, o tronco. As nossas casas hoje não tem isso, porque tem coluna, mas as casas antigas de madeira sempre tinha um madeirão lá no meio que aguentava o tranco. E aí, a trave é aquele madeirão da grossura desse poste aqui que tem na nossa igreja. É uma coisa tremenda. Não, pastor, eu consigo enxergar isso na vida dos outros, você consegue enxergar muito menos que isso. Mas na tua vida, isso aí você nunca vai conseguir enxergar. Então, Jesus está dizendo, como é que a gente vê a vida dos outros? Nos mínimos detalhes. E como é que eu faço para tirar o cisco que está no olho? Deixa ele tirar o cisco que está no teu olho, tá bom. Como é que a gente tira o cisco? Então, há uma delicadeza, não é assim? Vem uma pessoa, deixa eu tirar aquele mãozão, você fala, pode parar, né? Falta de educação, o que é isso? Quer me deixar sério? Não. A pessoa tem que ter uma mão macia e coisa e tal, e vai lá e tal, né? Fica soprando assim. Saiu? Não é assim que a gente faz para tirar um cisco? Eu nunca vi uma pessoa pegar uma britadeira, vamos tirar esse cisco daqui, um esmirro, não é assim que faz. Pegar um martelo, vamos tirar esse cisco, não. Como é que a gente deve tratar o pecado alheio? Com a maior delicadeza, com delicadeza. É para ser tratado, mas é para ser tratado com amor, que nem Jesus tratava. É isso que ele está ensinando como tratar. Agora, tira a trave que está no teu. Sabe como é que a gente tira uma trave? Tinha uma casinha lá em Pompeia que nós derrubamos, que era de madeira, e tinha uma bendita com uma trave dessa. Quando a gente chegou na trave, tinha machado, tinha, talhadeira, olha, e bate, chuta, bate, não saía. Uns pregão atravessavam, coisa enorme, e os homens lá eram brutos, bate um outro, até que o negócio caiu. Tipo arrancar uma árvore mesmo, porque é um tronco. Tem tradução que está escrito tronco, né? Tem tradução que traz o tronco. Sabe como é que você arranca o tronco? Na brutalidade. O teu pecado você deveria tirar na brutalidade, o teu pecado, porque tronco se sai na brutalidade. Mas quando é a vida do outro, tenha amor, tenha misericórdia, faça como Jesus.
É isso que Deus está ensinando para nós aqui. Olha aí, no capítulo 7, versículo 4. Ou como dirás a teu irmão: deixa eu tirar o cisco do teu olho, tem uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu, e depois verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Tira a trave para você poder enxergar o erro. É isso que Deus está ensinando para nós. Então esse ensino é muito precioso. Uma igreja, ela pode crescer com base nessa justiça certa, ou ela pode crescer cheia de graça e de misericórdia. Depende do que os irmãos quiserem escolher. Eu conheço igreja que tem 50, 60 anos de idade e tem 10 pessoas dentro, porque sempre que alguém erra, eles tratam de que jeito? Eles tratam desse jeito. Então é uma igreja que mais exclui pessoas do que batiza pessoas. E eles batem no peito aí: nós somos uma igreja verdadeira. Eles acham que ser uma igreja verdadeira é punir todo mundo com brutalidade, quando na verdade deveria tratar as pessoas com misericórdia para tentar ajudar e recuperar essas pessoas. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia quer mudança, a Bíblia quer transformação. É isso que a palavra de Deus ensina. Não é alisar o pecado, não, de jeito nenhum. É tratar biblicamente.